Olá, eu sou a Laura Pérez, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, tenho graduação em Ciências Sociais e sou mestre em Antropologia Social. E hoje nós vamos falar sobre a relação entre os alimentos e os sentimentos. Para a gente começar, eu quero que você feche os olhos e que você pense no seu prato preferido. Imagina esse prato. Agora observa o que você está sentindo. O que você está sentindo? Certamente você está sentindo alegria, felicidade. Você está pensando no sabor desse prato, você está pensando talvez no momento em que você comeu ele, quando você estava reunido com pessoas queridas. Então, essa questão dos sentimentos que a gente associa aos alimentos, ela é muito função tanto da cultura de um determinado povo, de um determinado grupo cultural, quanto da história pessoal mesmo dos indivíduos, né? A buchada de bode. O que você acha da buchada de bode? Você gosta? Ou será que isso é um alimento que te traz uma certa repulsão, já que são os interiores do animal, ainda mais o bode? Pois bem, talvez você tenha um sentimento de nojo, de repulsa por essa comida. Mas para uma outra pessoa, com certeza, quando ela pensa nesse prato, na buchada de bode, ela vai se lembrar de um momento agradável, num sabor que ela viveu, né, que ela sentiu quando ela estava comendo aquela comida, de um momento agradável que ela viveu com outras pessoas. Então vocês veem que depende muito da história pessoal do indivíduo e também da sua cultura. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de comidas afetivas e de memória gustativa. O que vem a ser isso? As comidas afetivas são aquelas comidas que a gente tem uma relação muito especial com elas, né? Elas nos trazem, nos provocam sentimentos profundos. E isso também está associado à memória gustativa, que é aquela memória involuntária que surge quando a gente sente um cheiro ou um sabor, né, que de repente nos remetem a um outro momento, né, a um outro período da nossa vida. E a gente tem lembranças muito fortes em relação a isso e emoções também. Mas nem tudo são flores. A gente tanto pode ter uma lembrança extremamente positiva, agradável em relação a qualquer tipo de alimento, quanto a gente também pode ter uma lembrança negativa, a gente pode ter uma sensação de desconforto. Isso acontece muito quando a gente, por exemplo, é obrigado a comer determinadas coisas que a gente não gosta, quando a gente é criança. Muitas vezes isso cria esse sentimento, né, de desconforto e aquilo é uma coisa que você nunca mais quer comer na sua vida. Então, tanto as comidas podem provocar afetos positivos como negativos. E as memórias gustativas também. O cheiro muito forte de determinadas comidas também pode provocar tanto sentimentos agradáveis como desagradáveis, né? Por exemplo, o pequi é uma fruta do cerrado. E essa fruta tem um cheiro muito forte. É comum as pessoas que fazem, né, parte do cerrado, que vivem no cerrado, gostarem dessa fruta. Ela é usada muito em preparações salgadas, mas também você faz licores. Mas se você, né, é alguém dessa região que não gosta dessa fruta, você vai sofrer, porque você vai, por exemplo, no domingo sentir o cheiro de pequi praticamente na cidade inteira, porque as pessoas vão fazer pratos com essa fruta que tem um cheiro muito forte, né? E também, em algumas situações, a gente tem sensação de nojo por algumas comidas, dependendo da parte de onde elas vêm do animal. Por exemplo, as vísceras, a língua. Até o pé, o rabo e o focinho, né, que são tão famosos na nossa querida feijoada, eles provocam sentimentos desagradáveis em algumas pessoas. Você também pode, eventualmente, ficar meio enojado com comidas estranhas que não fazem parte da sua cultura, né? Quem é que não sente um nó no estômago quando pensa em comer cachorro, ou larva, ou, por exemplo, carne humana, né? E se a gente está sentado à mesa com alguém que não sabe se comportar de acordo com as regras da nossa cultura, se alguém cospe farofa, fala de boca cheia ou fala escatologias à mesa, isso também pode nos provocar uma sensação de náusea mesmo, né? Porque a cultura ela também influencia, né, no nosso corpo biológico. Outras pessoas que são muito religiosas, elas sem querer, elas comem alguma coisa que é proibido para a sua religião, elas vão ter sentimento de culpa muito forte, né? E os veganos, por exemplo, quando eles veem, digamos assim, uma comida que é de origem animal, eles vão sentir desprezo, repulsa, até nojo mesmo, porque aquilo para eles representa o sofrimento daquele animal, a agressão ao meio ambiente, né? Então a gente tem esses diferentes sentimentos que são provocados pelos alimentos, mas e como isso acontece hoje em dia, na contemporaneidade, né? A gente tem muitos sentimentos de angústia, de medo, de ansiedade em relação à comida.
Primeiramente, a gente não sabe o que está dentro daquele pacote, por exemplo, né? Se a gente está falando de uma comida que vem dentro de um pacote. A gente não sabe se o que está ali dentro efetivamente é o que está escrito no rótulo. A gente teve casos de contaminação de leite, teve casos de contaminação de sucos de soja, né? Que foram, assim, bastante polêmicas em relação a essa segurança que a gente tem, né? Em relação àquilo que a gente come. Por outro lado, você vai querer comer uma fruta linda, um legume, uma verdura, e aí você pensa que aquilo está cheio de agrotóxicos, né? O que aquele produto com tanto agrotóxico o que aquilo vai provocar na sua saúde? Então você fica com medo, você fica ansioso. E, ao mesmo tempo, também temos os transgênicos, né? Aqui no Brasil, a soja, o milho são todos praticamente transgênicos. É muito difícil você achar um milho que não seja transgênico. E a gente também não sabe o que isso vai causar, né, na nossa saúde a médio e longo prazo, porque isso tudo é muito novo. Mas a gente, além desses medos e dessas ansiedades que a gente também tem preocupações éticas que também podem nos angustiar. Por exemplo, será que aquela comida que eu estou comendo, ela foi produzida de uma forma em que o ambiente não está sendo agredido, né? Será que eu estou colaborando para o aquecimento global? A gente pode ter uma preocupação, né, em relação a uma espécie de solidariedade entre espécies. Será que aquele animal, né, foi tratado de uma forma digna? Será que ele sofreu durante a sua vida ou quando ele foi transportado para o abatedouro? Tudo isso são preocupações que nos geram medo e nos geram ansiedade. Sem falar no medo de engordar, né? Todo mundo quer emagrecer pelo menos 1 ou 2 quilos. Então a gente tem medo de engordar. Aí você aquele dia vai lá e come, né, um monte de comidas gordurosas, doces. Aí no dia seguinte você fica extremamente o quê? Culpado. Aí você sente culpa, né? Porque você comeu, porque estava com desejo, aquele prazer, né, esse sentimento de prazer também, e aí no dia seguinte você fica com culpa. E a gente pode também refletir sobre essa ansiedade que a gente tem em relação, essa angústia que a gente tem em relação à comida, né? A gente pode também refletir sobre os transtornos do comportamento alimentar, que traduzem isso, né? Que traduzem essa angústia em relação à comida. Tanto a bulimia, como a obesidade, como a anorexia, mas também a gente tem aí um distúrbio agora, que é a ortorexia, né? Porque a gente tem uma preocupação também muito grande em comer comidas saudáveis diante de todos esses riscos e esses medos, e aí a pessoa ela fica tão preocupada em comer uma comida saudável que ela vai acabar o quê? Ficando perturbada de tanta obsessão que ela fica com isso, tá? A gente come para satisfazer carências, a gente está insatisfeito, né? Aí a gente vai comer alguma coisa que vai nos deixar tranquilos, que vai nos deixar mais calmos. A gente está insatisfeito com a nossa vida, aí a satisfação da barriga bem cheinha, né? Vai, digamos assim, ir além daquela satisfação que é somente alimentar, né? Vai te satisfazer em outros aspectos da tua vida. As comidas interferem nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. A gente tem visto isso no decorrer dessa exposição, e as comidas que a gente gosta ou que a gente detesta vão nos provocar sentimentos diferentes, né? Mas, por exemplo, o açúcar, a gordura, os doces, o chocolate, né? Isso são comidas que nos trazem normalmente satisfação, prazer, né? Aconchego até, acolhimento. A gente teve um dia muito difícil, vai comer uma comida bem gordurosa. E é interessante a gente pensar o seguinte, que isso é algo que é até, digamos assim, fisiológico, porque evolutivamente nós vivemos, né, como caçadores e coletores a maior parte da nossa existência humana. E a gente não encontrava na natureza gordura, açúcar, né, carboidratos em excesso. Então, quando a gente encontrava, a gente comia com avidez, né, para poder guardar para momentos de penúria. E isso, efetivamente, a gente tem um prazer, né, substâncias que dão prazer quando a gente come coisas gordurosas e coisas doces. Mas só que a gente deixou de ser pré-histórico, mas o nosso cérebro e o nosso corpo, eles continuam pensando dessa forma. E a indústria alimentícia, ela sabe muito bem disso, né? Então ela enche os seus produtos que ficam saborosos, deliciosos e baratos, ela enche de açúcar, de sal e de gordura. Então a gente acaba, né, comendo isso, e isso não faz bem para a nossa saúde. A gente pode, inclusive, em termos de fast food, né, já foi documentado que isso cria uma verdadeira adição, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com esses sentimentos excessivos aí de prazer, tomar cuidado com a nossa saúde.